Bom dia a todos, estou aqui na minha biblioteca e quero dar continuidade, aos vídeos que estamos produzindo sobre a filosofia, os comentários filosóficos. Bom, no vídeo que nós falamos sobre a experiência e o pensamento lógico formal, nós falamos da impossibilidade do nada, porque o nada não existe. Para esclarecer esse ponto, nós vamos aqui fazer uma exposição bem rápida da filosofia concreta do Mário Ferreira dos Santos, na sua primeira tese, na página 28 daquela edição antiga da livraria Editora Logos, LTDA. Bom, o Mário Ferreira, essa edição é de 1957. Muito bem. Mário Ferreira começa falando sobre o ponto arquimédico. Ele diz que há um ponto arquimédico, cuja certeza ultrapassa o nosso conhecimento. Independe de nós e é ôntica e ontologicamente verdadeiro. O que é o ponto arquimédico? É uma certeza, Porque Arquimedes, ele tinha essa tese que se você tiver um ponto fixo, você, através de uma alavanca, você pode suspender qualquer coisa. Então, qualquer coisa pode ser sustentada nesse ponto arquimédico. Então, o que é o ponto arquimédico? É o axioma, é a verdade absoluta, É a verdade inquestionável. Toda filosofia tem que ser fundamentada a partir de um ponto arquimédico, de uma certeza irremovível. E uma das certezas que nós podemos ter na filosofia, sem a necessidade de fé, mas usando simplesmente o raciocínio e a nossa própria percepção da realidade, é que alguma coisa há. Essa é a primeira tese do Mário Ferreira dos Santos. Alguma coisa há é uma verdade absoluta, Porque se nós estamos aqui e nós estamos testemunhando o mundo à nossa volta, mesmo que o mundo fosse uma ilusão, nós existimos, nós somos. Mesmo que tudo fosse a invenção da nossa própria mente, pelo menos a consciência existe, então alguma coisa há, alguma coisa existe, Como já dizia Descartes, penso, logo existo, Então eu posso duvidar de tudo, mas eu não posso duvidar de que eu existo. Então, isso já é o suficiente para comprovar a tese de que alguma coisa há, alguma coisa existe. Portanto, na análise dessa verdade incontestável, poderia não surgir o homem e não haver um ser inteligente que captasse pensamentos, mas há um pensamento real, absolutamente seguro, certo e verdadeiro, que alguma coisa há. Pode não haver o homem e o mundo, o homem poderia ser contingente, que ele não é necessário. Poderia ter existido ou não, mas existe. Tudo isso é contingente e poderia não ser, mas alguma coisa há, pois do contrário, teríamos o vazio absoluto, a ausência total e absoluta de qualquer coisa, o nada absoluto. Então, o nada absoluto ele não existe. É por isso que estamos aqui colocando essa tese do Mário Ferreira dos Santos para mostrar a impossibilidade da não existência ou do nada absoluto. Quando Carlos Campos fala que o nada é impossível, porque nós não temos a experiência do nada, nós temos a experiência do ser, porque o nada não está no campo da nossa experiência. Porque o nada seria a ausência da existência. Então esse nada ele não existe, ele é impossibilitado de ser, pela presença do ser. Porque se existe o ser, o nada não é possível. Porque para que exista o nada, o ser deveria sair de existência, deveria deixar de existir. Mas como o ser existe, o nada é impossível. Ou alguma coisa há, ou
então o nada absoluto. Mas alguma coisa há, então o nada absoluto não existe. O nada absoluto seria a total ausência de qualquer coisa, o absolutum. Desligado de qualquer coisa. Consequentemente, é impossível. Neste momento podemos ser a ilusão de um ser. Podemos duvidar da nossa experiência e do mundo exterior, mas não podemos afirmar que nada há, porque alguma coisa há. Porque a própria dúvida afirma que há alguma coisa, porque a própria dúvida, como diz o Descartes, já é alguma coisa. Não é? Se eu duvido, logo eu existo, porque para duvidar tem que haver alguém que duvide. A dúvida não existe sem o sujeito. A própria ilusão afirma que alguma coisa há, e não o nada absoluto. Quando dizemos alguma coisa há ou há alguma coisa, afirmamos a presença do que chamamos ser. Embora ainda não saibamos o que é o ser, em que consiste, qual a sua essência, o que dele podemos dizer. Nada podemos ainda, senão que algo acontece. Nada sabemos ainda, senão que algo acontece. Algo se dá. Afirmar que alguma coisa há é afirmar o vazio absoluto. Aliás, desculpe. Afirmar que nenhuma coisa há é afirmar o vazio absoluto, a ausência total de qualquer coisa, o nada absoluto. Então isso é um absurdo. Não existe o nada absoluto. Não existe... Agora, por que essa tese é importante? Alguns teólogos afirmam que o mundo foi criado a partir do nada. O nada, nada produz. A ciência, alguns defensores aí do segmento científico, como o Big Bang, por exemplo, afirma que no princípio não existia nada. Mas de repente algo explodiu. Ora, se não havia nada, que algo é esse que explodiu? Porque se existe alguma coisa no espaço que vai explodir, então não existe o nada absoluto. O universo, então, já existia antes do Big Bang explodir. Antes do fenômeno do Big Bang. Né? E os teólogos que afirmam que o mundo foi criado a partir do nada também entram em contradição, porque se segundo a concepção teológica Deus criou o mundo, então o mundo não foi criado a partir do nada, porque já existia Deus. E se existia Deus, não existe o nada absoluto. Porque o nada absoluto pressupõe a inexistência de todo e qualquer elemento, de toda e qualquer substância, até mesmo do espaço. Porque o espaço já é alguma coisa. Então, se o nada absoluto existisse, jamais poderia existir nada. Porque do nada, nada se tira. Porque, segundo a própria lei da física, a lei de causa e efeito, tudo que existe é causado por um ente que o antecedeu. Portanto, se o que antecedeu o ente é um nada absoluto, o nada absoluto impossibilitaria toda e qualquer possibilidade de existência do ente, ou do ser. Porque o nada, nada produz. Suponhamos que por um segundo que seja, houver o nada absoluto, ele impossibilitaria a existência do ser. Portanto, se alguma coisa há, o nada absoluto nunca existiu e jamais existirá, porque a própria presença do ser anula a possibilidade da existência do nada absoluto. Vê-se assim que alguma coisa há. É contraditado peremptoriamente pelo nada absoluto. Afirmar que há o nada absoluto é o mesmo que afirmar que não há qualquer coisa em absoluto. Ou seja, se é um nada absoluto, então não há um nada. Nada pode existir, né, diante do nada absoluto. Porque o nada absoluto é a ausência de qualquer possibilidade do vir a ser. Até mesmo o vir a ser de Heráclito, né? Não é possível. Heráclito diz que tudo é um processo de vir a ser, é um devir. É um constante vir a ser. Ora, se o nada absoluto existir, o vir a ser é impossível. Porque o nada absoluto impossibilita
a possibilidade do vir a ser. Mas note-se, em absoluto, porque admitindo que alguma coisa há, não se dá a contradição em admitir-se que alguma coisa não há. Pois pode haver alguma coisa, esta ou aquela, e não haver alguma coisa, essa ou qualquer outra. Ou seja, existe então a impossibilidade do nada absoluto, né? Que seria a ausência de todas as coisas, mas existe a possibilidade do nada relativo, ou seja, o nada relativo a um objeto. Por exemplo, suponhamos que você entre no seu quarto e ele está vazio. Aí você afirma, não há nada aqui. Mas esse nada ele é relativo. É relativo aos objetos que estavam ali antes. Mas agora os objetos foram removidos, aí você afirma, não há nada aqui, mas esse nada é em relação aos objetos que antes estavam ali. Então é um nada relativo, não é um nada absoluto. Porque o quarto há. Existem as paredes, existe o teto, existe o piso, não é? O quarto já é alguma coisa. Então esse nada é o nada relativo. O nada relativo é possível, mas o nada relativo a um objeto, a ausência do objeto em determinado ponto onde ele estava antes. Esse é o nada relativo. O nada absoluto é a ausência completa e total de toda existência. Então esse nada absoluto, ele não existe, é impossível. Não dá nem para conceber o nada absoluto, porque a concepção do nada absoluto necessitaria que nós pudéssemos criar ou recriar na nossa consciência a ausência do próprio espaço. Mas não podemos conceber nada sem a presença do espaço, porque o espaço é um dado da realidade e que nós aprendemos pelos sentidos e que passa a ser parte da nossa capacidade de cognição. Porque sem a possibilidade do espaço onde ele vai comportar o objeto da nossa imaginação, não há nenhuma possibilidade nem sequer de imaginar, porque para imaginarmos alguma coisa temos que imaginar no espaço conceitual, né? E não na ausência completa. Então não dá nem para imaginar no nada absoluto. Chamaremos ao primeiro nada de nada absoluto e ao segundo de nada relativo. Se o nada absoluto contradiz ou alguma coisa há, o nada relativo apenas a ele se opõe, né? Não o exclui. Portanto, ambos podem pôr-se positivos ambos, embora de positividade inversa, ou seja, dá para conceber o nada relativo, mas não dá para conceber o nada absoluto. Quando Deus criou o universo não existia lá, então isso é um nada relativo, não é um nada absoluto, porque Deus estava lá, né? O próprio espaço já existia, porque não dá para conceber nada fora do espaço. O espaço é uma necessidade, né, para a concepção de qualquer coisa. Então o primeiro conceito é o conceito de espaço. Por isso que Immanuel Kant ele vem defendendo que o conceito de espaço ele é a priori, por causa da sua necessidade. Não dá para fazer nada sem a concepção do espaço. Tudo que você vai imaginar, tudo que você vai pensar, né, o espaço está embutido. Porém o espaço não é um conceito a priori, é um conceito a posteriori, porque ele vem da experiência, né? Tanto é que qualquer coisa que você for imaginar no campo da consciência, você vai imaginar dentro de um espaço conceitual. Entre alguma coisa há e há o nada absoluto, não pode haver menor dúvida, né? E a aceitação do primeiro surge de um ato mental, de plena adesão e firmeza, sem temor de errar. Onde poderia estar o erro? Se afirmo que alguma coisa há, o único erro poderia estar em não haver nenhuma coisa. Então não tem como, esse argumento é um juízo apodítico, né? Ele é o quê? Ele é um ponto arquimédico, ele é uma certeza absoluta. A certeza de que alguma coisa há e o nada absoluto não há. Não há para conceber o nada absoluto diante da face da realidade de que alguma coisa há. O que é negado até pelo meu ato de pensar, até pelo mais cético ato de pensar, pois se nada houvesse, não poderia ter surgido sequer a dúvida, não é? Se o nada absoluto
pudesse existir há algum tempo, nem a dúvida poderia existir. Portanto, a afirmativa de que alguma coisa há é mostrada e demonstrada apoditicamente, não é? Assim como a impossibilidade do nada absoluto também o é, pois sendo verdadeiro que alguma coisa há, o nada absoluto não há. O nada absoluto é impossível de ser porque alguma coisa há. Portanto, está devidamente demonstrado o primeiro postulado da filosofia concreta de Mário Ferreira dos Santos. A tese é: alguma coisa há e o nada absoluto não há. Por isso, é importante colocar essa posição do Mário Ferreira dos Santos aqui, porque ele esclarece de uma vez definitiva esse conceito da impossibilidade do nada, não é? Porque se alguma coisa há, o nada absoluto não há. Então, como eu diria lá o Carlos Campos, né, quando ele afirma que não há possibilidade de conceber ao nada, ou seja, a ausência do ser, quando nós falamos do ser, não falamos de um objeto em específico, nós falamos de todo ser, de todo o ser que compõe a existência, né? O ser que compõe a existência, o ser é o todo, é o absoluto, é a existência em sua plenitude, não os elementos particulares que o compõem, né? Então, por isso que não dá para conceber em nossa consciência, em momento nenhum, né, a possibilidade da existência, no segundo que seja, do nada absoluto. Porque se o nada absoluto existisse por uma fração de segundo, toda a existência seria impossibilitada de ser. Porque o nada absoluto não pode produzir nada. E tudo que existe, existe em função de alguma coisa que o antecedeu, né? Para que haja alguma coisa tem que anteceder a existência atual. Ou seja, todo fenômeno presente, ele depende de um fenômeno antecedente. Todo o consequente tem um seu antecedente. Não existe um consequente sem um antecedente. Existe um antecedente, né, em potencial, porque é um ser necessário. E o consequente, ele é um ser contingente. Ou seja, pode acontecer ou não. Mas o ser necessário, né, é o que antecede a existência atual. Entende? Então, por exemplo, o filho é consequente do pai. O pai é antecedente ao filho. Não poderia haver o filho se não fosse o pai. Mas pode haver um pai e não necessariamente o filho. Mas o pai, ele é necessário. E o filho, ele é consequente e é contingente. Pode ser que venha a ser ou não. O universo, ele é contingente. Ele não é necessário. Poderia ter não existido, mas existe, não é? Mas um ser necessário, ele é infinito, ele é eterno, porque ele não é contingente, ele não é consequente, né? Ele é a fonte primária de toda a existência. Muito bem, tendo esclarecido esse ponto, né, ficamos por aqui. Depois nós vamos retomar esse assunto, né, à medida em que formos postando os nossos vídeos, né, nesse canal. Muito obrigado, eu agradeço a todos e até a próxima.